Bom dia. Tá dando para ouvir bem? Legal. Primeiramente, queria muito agradecer, né, a oportunidade pela Positivo Educacional, né, Positivo Tecnologia, pelo convite, né, em vir aqui contar um pouco da história, né, da Rede Municipal de Educação de Niterói. Deixa eu só dar uma olhada. Só voltar. Então, a palestra, aqui eu vou contar um pouquinho como é que foi a trajetória da Rede Municipal de Educação de Niterói, trabalhando com tecnologia. Tá? Essa história, ela se confunde até com a minha própria história, né? Meu nome é Carla Sena, sou professora da Educação Básica da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói e trabalho, né, com tecnologia há bastante tempo. Então, desde a minha entrada na rede, eu comecei esse trabalho, né, com tecnologia, justamente com a ideia da rede. Então, aqui eu vou contar um pouquinho como é que foi isso, da informática educativa que a gente começou, a linguagem de programação. Então, como é que acontece isso na rede? Em 1996, a implementação da informática educativa na rede, né, Municipal de Educação de Niterói, com o Fundamental 2. Então, a rede começa a implementar laboratórios de informática e começa todo aquele processo de utilização dos computadores pelos alunos. Em 1998, a gente começa, e aí eu particularmente comecei efetivamente a trabalhar nessa perspectiva enquanto professora de informática educativa. Né? E aí o que a gente trabalhava na rede? Utilizávamos softwares educativos, trabalhávamos com projetos temáticos, sempre somente em escolas do Ensino Fundamental 2. A Rede Municipal de Educação de Niterói tem 91 escolas hoje. Na época, eram 12 escolas de ensino fundamental, que era o que a gente trabalhava. Né? E aí começa todo esse processo. Em 1999, a gente começa a adquirir recursos educacionais, né, para alfabetização, e aí inicia o processo de tecnologia com o Fundamental 1. Então, assim, a gente até, assim, a história da rede tem um pouco, assim, muito da história da parceria com a empresa Positivo, de certa forma, porque a gente foi construindo, aos poucos, né, várias atividades. Quando a rede começou, trabalhava com uma empresa privada, né, e depois é que passou a ter os seus próprios professores trabalhando nesse formato. E aí, em 99, a gente incluiu o Ensino Fundamental 1 com a aquisição de mesas alfabeto. Foi logo a primeira leva, né, de mesas que aconteceu. Em 2000, a gente começa com a internet. Então, essas escolas, na verdade, somente as escolas de Fundamental 2, que tinham os laboratórios de informática, elas iniciam, né, com a internet nas escolas, e aí a gente adquire o portal Aprende Brasil, que era o portal também, né, pela Positivo, que a Positivo existe até hoje, né, no caso. Em 2002, a gente inicia com projetos relacionados à robótica, né, utilizando o software Megalogo. Então, foi o software que nós utilizamos na época, né, fizemos uma parceria com uma empresa e aí começamos a introduzir a robótica na rede e adquirimos um Lego Dacta, né, que era um Lego que existia na época. A partir daí, a gente começa uma outra, né, eu faço um pulo aqui, no caso. Desculpa. Eu faço um pulo, assim, até grande, né, de 2000 a... Não, foi direto? De 2002, né, até 2010. Por quê? Porque nesse período de 2002 a 2010, a gente dá uma continuidade com o trabalho com alguns softwares, começa a trabalhar com a questão da robótica, né, e vai fazendo toda uma inserção, né, de outras atividades, mas com não muitas modificações. Continua com o uso da mesa alfabeto, né, só que aí o que acontece? Alguns equipamentos vão começando a ficar meio obsoletos. Em 2010, há uma mudança muito grande, porque entra com o Proinfo. Vem o programa do MEC, o Proinfo, e introduz em todas as escolas, tanto de Fundamental 2 quanto de Fundamental 1, né, equipamentos. E aí todas elas passam a ter laboratórios. Tá? Então, a gente começa a entrar com o Linux educacional, inclusive, a gente já estava num processo até de trabalho com software livre, já tinha uma discussão, e aí começa a trabalhar com Linux a partir de 2010. Em 2013,
né? E aí passa por um outro processo depois, em 2012, adquire novas mesas alfabeto, né? Tem toda uma estrutura, mas não se distancia muito do que já existia. Quando chega em 2013, a gente vai focando mais, tenta fazer uma retomada desse projeto de robótica que a gente tinha, que começou em 2002, né, com uma parceria com a UF, que é a Universidade Federal Fluminense lá de Niterói. Fazemos uma oficina piloto, né, porque a gente tinha aquele material do Lego Dacta, né, que depois ficou parado, era software proprietário e tal. Quando foi em 2012, a gente teve uma aquisição até de outros Legos, mas não trabalhava efetivamente com a robótica. Então, tentamos fazer essa parceria utilizando softwares livres também. Então, a proposta era que a gente retomasse a robótica e trabalhasse com software livre. Em 2014, né, aí a gente começa efetivamente com esse projeto mais efetivo de robótica. Então, começa a introdução à linguagem de programação em blocos, numa oficina piloto experimental, numa escola de Fundamental 1, e depois o projeto piloto de robótica educacional em 2 escolas de Fundamental 2. Então, ao mesmo tempo, a gente inicia a linguagem de programação e a gente inicia com o projeto de robótica, né, mas só com mecanismos, né, só com automação, montagem com Lego, nessas escolas de Fundamental. Em 2015, aí sim a gente começa efetivamente um projeto que a gente tem até hoje e que tem se ampliado, né, desde 2015, que é o projeto de robótica educacional em 8 escolas, né, do Fundamental 1 e 2. Aí a gente amplia, começa a ampliar para, né, alunos menores a partir de 4º ano e em 2016 aí a gente já vai com uma autonomia maior e trabalha com programação, né, com o S4A, que aí vai trabalhando com Arduino e vai ampliando o número de escolas. Então, assim, a gente vai tentando ampliar esse projeto, tentando ampliar a linguagem de programação na rede e fugindo um pouco, né, do que a gente atuava antes, que era a questão de softwares e tudo. 2017, a gente mantém, assim, sempre nessa ampliação do projeto de robótica, né, 20 escolas, em 2018, ano passado, 25 escolas, e aí a gente começa agora, eu acho que é uma outra jornada, né, começa a ver a questão do desenvolvimento do pensamento computacional. Tivemos uma parceria com uma empresa, né, que trabalhou com oficinas, tanto com alunos quanto com professores, sobre o pensamento educacional, o pensamento computacional, e aí tentando ampliar com essa questão, né, da linguagem de programação. Esse ano, em 2019, temos 33 escolas participando do projeto de robótica, né, e aí a gente teve o convite pela Positivo para participar do projeto Inventura Experience, né, que aí esse projeto, né, trouxe para a gente, assim, conceitos da educação 4.0 que a gente, na verdade, já vinha trabalhando. Então, conceitos de criatividade, né, de desenvolvimento do raciocínio lógico, resolução de problemas, o trabalho colaborativo, a questão da invenção, e trouxe outras coisas mais que depois vocês vão ver até com mais cuidado no vídeo que eu vou passar ao final falando um pouquinho do projeto. Em 2020, né, a gente tem, aí isso aí já é previsão do futuro, né, do que a gente está pretendendo. Trabalhar, ampliar para 40 escolas, né, o número de escolas que estejam trabalhando com a questão da robótica. Nós temos 51 escolas de ensino fundamental. Então, na verdade, a proposta é que aos poucos a gente tenha todas as escolas até trabalhando com robótica, mas, né, a gente está fazendo isso por adesão e aí vai indo aos poucos, né, até tentar atender a totalidade da rede. E aí a proposta para 2020 é trabalhar, né, com 40 escolas, fazer uma implementação já da Cultura Maker, porque o nosso projeto de robótica, vocês vão ver depois, ele tem um trabalho com sucata. Então, a gente trabalha com Lego, faz um protótipo, a partir de um projeto, a gente sempre trabalha a partir de projetos de trabalho, né, e a partir dali, dessa construção em Lego, eles fazem, né, a transposição daquele protótipo para peças em sucata. E depois, hoje em dia, assim, o projeto ele é bem grande, ele tenta trabalhar com umas 3 peças e tem que montar uma maquete ao final
sobre aquela temática. A gente já trabalha com temáticas, então, assim, todo envolvido com projetos de trabalho. Então, a gente já vem numa pegada de tentar trabalhar com a questão da cultura maker, né, aos poucos. Só que o que a gente quer para 2020 é trabalhar mesmo o maker mais de forma efetiva. Então, a gente está no processo aí de modificação dos ambientes, né, dos antigos laboratórios de informática para ambientes digitais de aprendizagem, está numa mexida aí na estrutura para poder possibilitar isso. E o trabalho com gamificação também é uma ideia que a gente já está propondo para o ano que vem, tá? Então, assim, são as propostas para o próximo ano. E aí, assim, o que eu acho interessante é... Eu vim também um pouco para falar sobre esse processo, né, da rede, desde trabalhar com software educativo e como é que essa questão da tecnologia ela vai modificando, né, o nosso pensar, o nosso fazer, a equipe que coordena. Né, no momento, eu estou à frente de uma equipe que é a Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias, que coordena todo o trabalho de mídia e tecnologia na escola. Então, assim, temos vários projetos, além desses tem outros, trabalho com animação, trabalho com uso de celular, né, com quaisquer recursos tecnológicos a gente está sempre trabalhando, rádio escola. Só que, assim, essa mudança e principalmente essa chegada dessa questão do trabalho com a linguagem de programação, isso veio bem a calhar com o Inventura Experience. Então, eu vou focar agora, né, eu vou mostrar um pouco do vídeo, né, de como é que foi esse projeto em uma escola que nós tivemos esse ano. Foi um projeto piloto de 3 meses, uma atividade que foi feito com uma turma. E, assim, eles contam um pouquinho, a gente vai mostrar um pouquinho de como é que isso aconteceu. Tá? Então, assim, vem uma opinião do diretor, né, falando como é que foi essa experiência. E aí, assim, pensando o quê? Que essa questão da educação 4.0 é o que a gente está aí hoje. Né? Então, assim, tem que tentar diversificar. A gente tem muito tido esse foco do trabalho por projetos, com metodologias ativas, né, que hoje o aluno ele tem que ser protagonista, ele tem, né, a questão do centro da aprendizagem. E a gente tem percebido que o trabalho com robótica, por exemplo, ele tem atingido muitos alunos, principalmente alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né, que tem que né, dar uma levantada na autoestima, né, alunos que precisam, né, perceber que eles são capazes, sim. Né? E aí eles conseguem fazer, né, se colocam em várias atividades, eles conseguem superar os desafios, sempre com aquela proposta de tentativa e erro e acerto. A linguagem de programação também nos proporciona muito isso, então isso tudo facilita muito o trabalho. Né? Aqui, só para completar essa linha do tempo, em 2021, a gente não sabe, né, ainda o que vai ser. A cada ano que passa, a tecnologia é muito... né, rápida, então tudo que vai aparecendo, que vai acontecendo, a gente tenta abarcar. A rede de educação de Niterói é uma rede que gosta muito desse trabalho de tecnologia, de inovação, de criatividade, então está sempre aberta a novas propostas, novas proposições, e a gente sempre está tentando trabalhar com isso. Então, só para exemplificar, o trabalho de robótica que tinha começado, né, em 2002, em 2004, aqui tem alguns exemplos que desde essa época, trabalhando com Megalogo, né, então ali a gente tinha o trabalho, né, dos alunos feito no computador, né, a projeção da maquete, e aqui é a maquete propriamente dita. Então isso aqui foi um trabalho de história, né, e aí a gente teve essas peças montadas por eles mesmo em maquete. Aqui, em 2013, a gente teve a oficina piloto, né, do trabalho com robótica, que foi o que a gente fez. E aqui era com Lego Mindstorms, mas, né, que foi só na piloto. 2014 a gente começa só com mecânica. Tá? 2015 já inicia um trabalho com sucata, fazendo essa transposição para sucata. Depois, em 2016, a gente tem já começando a trabalhar com Arduino. 2017 também, sempre fazendo essas transposições, né? Lego e depois sucata. Tá? Aqui formação de professores, tá? O trabalho com a sucata. E as maquetes, a questão do trabalho com as maquetes, a gente sempre fez também, né? Desde essa época, desde o início, 2004, isso foi retomado de certa forma, né? Porque aqui a gente tem uma maquete. Peraí, desculpa. Em 2017 também a gente voltou. Isso aqui foram maquetes vencedoras. A gente faz um prêmio, robótica educacional, e ao final os alunos têm, né, toda uma avaliação, né, dos jurados.
E aí foram as maquetes vencedoras. Então, assim, eles fazem todo um trabalho a partir de um projeto, todo um estudo, e isso é o resultado. Então, a gente pensar nisso, que a tecnologia ela é o recurso, né? É uma linguagem que a gente tem que estar atuando. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho desse vídeo, de como é que foi o projeto Inventura Experience em Niterói, né? Como é que foi essa... Bem rapidinho. Bom, assim, eles estão tentando colocar o vídeo não rodou. É uma pena, porque assim, ali só mostra um pouquinho, também é bem rapidinho, mostrando um pouco do que foi a experiência do Inventura, né, na rede. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, as crianças ficaram bem animadas, porque assim, eu não sei se vocês já conseguiram ver, não estou fazendo propaganda, tá, gente, para o Inventura, não. Mas, assim, a experiência é mesmo, porque, assim, pelo trabalho que a gente já tem com robótica educacional, o que acontece? O que a gente vê de diferente? A gente trabalha com Arduino, né? O Inventura, a Microbit, a placa, ela já traz um resultado imediato para o aluno da programação que ele faz. Então, assim, a gente trabalha com Scratch, que é a programação por blocos, e depois trabalha com S4A, né, que vai fazendo o reconhecimento para o Arduino. Só que com a Microbit, com o Arduino e o S4A, eles só vêm depois, isso já está ali na peça. Depois que eles fazem toda a programação, e aí vai fazer o teste, todas as ligações, é diferente. A Microbit, de certa forma, ela é rápida, né? Então, assim, é um resultado mais imediato. Esse trabalho foi desenvolvido com uma turma de 5º ano, então essa turma de 5º ano, para eles que eram bem pequenos, era interessante, porque eles faziam a programação, copiavam, né, e gravavam lá na placa, e aí rapidinho eles conseguiam, né, ver esse resultado da programação que eles fizeram. Então isso é que eu acho que assim, é bem interessante. A verdade, assim, qualquer projeto, eu entendo assim, que veja, que trabalhe com tecnologia, quando você vai desenvolvendo, né, e trabalhar isso na criança, a questão da linguagem de programação, e trabalhar com eles, né? O Inventura, por exemplo, fez um trabalho muito grande, eles têm uma proposta de trabalho com o corpo primeiro, eles trabalhando no concreto, fazendo a programação, né, eles experimentando antes de programar exatamente no digital. Eu acho que isso faz uma grande diferença para a criança, né? Porque eles vão percebendo isso aos poucos, isso fica bem intuitivo, e na hora que eles vão programar com os blocos, eles já tiveram uma experiência anterior. É isso, gente. Não sei se vai conseguir colocar o vídeo. Não conseguiu, né? Tá bom. Obrigada de qualquer forma, tá bom? Obrigada. Estou com um cartãozinho ali, se alguém quiser algum contato, quiser tirar, né, ter maiores detalhes. Estou com uma pessoa, a Heloísa, aqui da minha equipe, está junto comigo, amiga, tá bom? Obrigada.